Então, é hora de você pegar o seu papel e caneta, porque a partir de agora a gente vai falar sobre como você sustenta o não sem se sentir culpada. E eu vou começar, claro, fazendo essa pergunta, né? Uma pergunta meio óbvia, né? Para quem já me acompanha aqui nas lives, é uma pergunta óbvia. Quem aqui tem dificuldade de dizer não? Coloca aqui. Quem tem dificuldade de sustentar o não? Coloca o eu aqui para eu saber quem tem essa dificuldade. E a primeira coisa que eu quero que você entenda é que se você tem essa dificuldade de dizer não para as pessoas, para situações, se você não consegue sustentar, né, o não, eu quero que você não se sinta culpada. Porque isso acontece com a maioria das pessoas. E primeiro você vai entender por que isso acontece e depois eu vou te explicar como é que você vai mudar isso, como é que você vai poder mudar isso na sua vida. Então não se sinta culpada se você tem essa dificuldade de sustentar o não. E o não é uma palavra difícil, por quê? Porque de uma certa maneira há um risco quando você diz não. Há um risco. Há um risco de quando você diz não para alguém ou uma situação, há o risco dessa pessoa ficar o quê? Contrariada com a sua resposta. Ô gato, mas aí é um problema dela e não meu. Ok, sim, é um problema dessa pessoa, não é um problema seu. Porém, isso mexe com o nosso instinto de sobrevivência. Escreva aqui, sobrevivência. Escreva aqui, deixa eu dar um bom dia para quem está chegando agora. A gente está falando hoje sobre a dificuldade de dizer não. A Leninha ainda tem dificuldade de falar não. Então essa live é para você. Camila Souza, bom dia, seja bem-vinda. A Suzana Moro também por aqui, ó. Várias pessoas têm essa dificuldade. A Luzinete, a Jaque, a Beth, a Juliana, bom dia. A Suzana Moro, bom dia. A Cleusa Queiroz também por aqui. A Leninha, depende de quem. Sim, mas principalmente quanto maior a proximidade, maior essa dificuldade. Rosana Almeida, bom dia. Clóvis Soares Galvão, bom dia. Bom dia, Liginha. A Sônia. Deixa eu ver aqui, bom dia. Excelente. Isso mexe com o nosso instinto de sobrevivência. E eu quero que você entenda uma coisa que é muito importante. Eu falo essa palavra sobrevivência em todos os Mentalidades ou Gatas que você já deve ter assistido. Todos. Se você catalogar, essa é a palavra que eu mais falo durante os conteúdos. Por quê? Porque tudo se trata de sobrevivência. Especialmente para a nossa mente. A nossa mente ela está programada para lutar o tempo todo para garantir que você não morra. E é muito importante você entender esse conceito. Esse conceito, quando eu entendi, juro para você, a minha vida mudou. Eu comecei a entender muitas coisas da minha história, comecei a entender os meus comportamentos. Então, tudo se trata de sobrevivência para a tua mente. O tempo todo ela está buscando garantir essa sobrevivência. E quando você diz não para alguém, há o risco dessa pessoa ficar o quê? Contrariada, chateada, ela não gostar, né? Não ser a expectativa dela. E aqui você precisa compreender que para sua mente isso é perigoso, porque ela aprendeu ao longo de toda a evolução que quando você está sozinha, quando você está sozinho, você está em perigo. Então quando eu contrario alguém, isso para minha mente significa que essa pessoa não está mais do meu lado, essa pessoa não vai me ajudar. Por exemplo, se eu estiver numa situação de perigo, ela não vai me ajudar. Isso, claro, é um medo imaginário, mas é assim que a sua mente faz essa leitura. Nossa, o Ogata disse não e essa pessoa que recebeu não vai defendê-lo, não vai ajudar. Por exemplo, se tiver um predador na frente dele, essa pessoa não vai ajudar, ou seja, corre risco. E é por isso que muitas vezes você recua. É por isso que muitas vezes você até pensa em dizer o não, mas você acaba dizendo sim. Alguém aqui se identifica com isso? Você pensa em dizer o não, mas você acaba dizendo sim. E isso, presta atenção, isso aqui é um instinto de sobrevivência, um instinto automático. Você só vai mudar essa situação a partir do momento que você tiver o domínio sobre os seus medos, quando você tiver o domínio sobre os seus pensamentos e o domínio sobre as suas emoções.
Isso só muda quando você tem, escreva aqui, blindagem emocional. Blindagem emocional é o domínio dos seus medos, dos seus pensamentos e das suas emoções. Blindagem emocional é como uma proteção, uma capa protetora que faz com que você diga esse não sem se sentir culpada. Quando você diz esse não sem a vontade de recuar. É uma proteção. É esse domínio que você precisa adquirir. Você precisa ter blindagem emocional para poder dizer um não sem culpa. Um não sem culpa. Porque senão você vai continuar acumulando papéis. Você vai continuar acumulando tarefas. Você vai continuar priorizando os outros e não você. E a sua vida só vai mudar para valer quando você se colocar como prioridade, como a pessoa mais importante da sua vida. Enquanto você estiver colocando toda a sua energia para outras pessoas, para outras tarefas, você não vai ter energia e tempo para si mesma. E eu nem vou precisar perguntar quem se identifica com isso, porque eu tenho certeza que todo mundo que está aqui se identifica com isso. Você tem um padrão muito mais doador. O tempo todo você está doando o seu tempo, a sua energia, a sua inteligência, o seu amor. Alguém se identifica aqui com isso? Só que isso uma hora, obviamente, cansa. Isso, obviamente, uma hora esgota. Só que você não consegue sair desse padrão. Conscientemente, você até pode compreender que isso não está te fazendo bem, que isso está te adoecendo. Só que você não consegue romper com esse sofrimento. Alguém se identifica com isso aqui? Você não consegue romper com esse sofrimento? Aleninha, por isso eu sofro muito. Porque você não consegue dizer esse não. Deixa eu dar um bom dia aqui para o Matheus. A Beth é assim também. Bom dia, Matheus. Bom dia, Tiziana, Fabiane, Neidinha, o Renato. Deixa eu ver aqui quem mais. A Camila Alcântara, bom dia, bom dia, bom dia. A Fabi, bolos e doces, bom dia. Ô Luzinete, obrigado. Luzinete comprou um selo. Gratidão, viu, Luzinete? Gratidão mesmo, agora que eu vi. Angel Cardoso também por aqui, bom dia. Tati Franco, bom dia. O Kleber, a Lisiane Cabral, ponto festas, bom dia. A gente está falando sobre a dificuldade de dizer não. Enquanto você não for prioridade da sua vida, vai ser muito difícil você mudá-la. Por quê? Porque você gasta energia com todas as outras pessoas. Você provavelmente, olha, eu conheço algumas pessoas aqui, mas a maioria eu não conheço. Sem conhecer você que tem essa dificuldade de dizer não, você hoje, nesse momento, você coloca todo mundo na frente e você por último. E digamos, quando chega a sua vez, você não tem energia. É por isso que, por exemplo, você procrastina. Alguém aqui procrastina? Você não consegue colocar as suas atividades, os seus sonhos, as suas metas. Você não consegue realizar, por quê? Porque você não tem energia. E por isso que eu digo todo dia sobre sobrevivência. A tua mente, ela precisa de energia, ela precisa entender que você tem energia para garantir a sua sobrevivência. Quando essa energia está baixa, ela vai fazer de tudo para você repor essa energia. E a gente repõe de duas maneiras. Através da alimentação ou através do sono. Imaginando que o teu tempo, as tuas 24 horas são bem mal utilizadas, porque você provavelmente não dorme direito, você tem hábitos ruins, você acaba muitas vezes se cansando porque você está jogando energia para as outras pessoas, obviamente que quando chega a sua vez, você quer dormir. Você quer dormir. Agora, esse padrão, ele não vai romper o sofrimento que você vive hoje. Esse padrão de fazer tudo pelos outros não vai romper o sofrimento no qual você está hoje. Você vai precisar se preparar, escreva aqui, preparação. Você precisa se preparar para aprender a dizer esse não. Para sustentar esse não. A gente tem a ideia de que quando a gente faz uma mudança de vida, a gente vai levar tudo que nos trouxe até aqui. E não.
você não vai levar tudo que te trouxe até aqui para ir para um próximo nível. Aliás, o que te trouxe até aqui só serviu para isso, para te trazer até aqui, não para te levar para um próximo nível. Para um próximo nível, você precisa de novos conhecimentos. Escreva aqui, novos conhecimentos. Conhecimentos que você não tem. Porque se você já tivesse esses conhecimentos, claro que você já estaria no próximo nível. Ô gata, eu quero ser um milionário. Mas eu ainda não sou. Por quê? Porque você ainda não tem os conhecimentos necessários para chegar a esse ponto. Porque se você já tivesse, você já estaria lá. E esses conhecimentos não são apenas conhecimentos técnicos, mas principalmente os conhecimentos emocionais. O autoconhecimento. Escreva aí, autoconhecimento. Sem você se autoconhecer, é muito difícil você saber para onde você está indo. É muito difícil você entender o que realmente você quer. Por isso que você acaba não sustentando o não. Porque muitas vezes você não tem o quê? Uma meta. Você não tem um objetivo claro na sua vida. E de uma certa maneira você não foi educado para isso. Você não foi educada para pensar para daqui a 5 anos, para daqui a 10 anos, o que realmente você quer da sua vida. O mundo faz hoje, o sistema faz com que você o tempo todo esteja apagando incêndio. Alguém aqui se identifica com isso? Você está apagando incêndio o tempo todo. E muitas vezes você está apagando incêndio que nem foi você que causou. É um incêndio que outras pessoas causaram. Não é um incêndio que, digamos, você provocou. Porque se você ainda, entre aspas, provoca um incêndio, beleza. É tua responsabilidade apagar. Agora, o problema é quando você está apagando incêndio de outras pessoas. Agora, vem a parte... Bom dia, Nildo. O alicerce tem que estar firme para seu propósito. Boa, exatamente. Isso vem do autoconhecimento. Excelente, Nildo. Agora, presta atenção, que agora vem a parte que vai te incomodar. E aqui eu espero que você tenha maturidade para me escutar. Eu acredito que eu estou falando com adultos e não com suas crianças. Porque adultos não têm problemas, e sim as crianças desses adultos. Faz sentido? Coloca aqui um coraçãozinho se isso faz sentido para você. Nenhum adulto tem problema. Quem tem problema são as crianças desses adultos. Então o que eu vou falar aqui talvez vai doer na sua criança. Na criança que você tem aí, a criança que talvez esteja machucada e ferida. Você se colocou nesse papel de salvador, de salvadora de todo mundo. Foi você que se colocou. Então para de culpar as outras pessoas por essa situação. Você se colocou. Você se mantém nesse papel de salvador e de salvadora de todo mundo. É você que se coloca todo dia à disposição para fazer tudo pelos outros e não por você. Então assuma a sua responsabilidade nisso. A Leninha não é culpada. Eu queria que você tirasse essa palavra. Você não é culpada. Você é responsável. Vamos trocar culpa por responsabilidade? Todo mundo topa aqui? Coloca aqui. Responsabilidade. Não é culpada. Você não tem culpa. Por quê? Porque você vai entender agora. Você é responsável por estar nessa situação. Você se colocou nessa situação. Agora, gata, eu me coloquei de maneira consciente? Não. E é aqui que você precisa entender. Você não se colocou de uma maneira, digamos, intencional. Isso é um padrão que vem a partir do quê? Da tua infância. É um padrão que foi criado para garantir a tua sobrevivência. Então, por isso que não é culpa, é responsabilidade. Você tem a responsabilidade agora do quê? De sair dessa situação. Então, por isso que ter blindagem emocional é o que vai garantir para você sustentar o não. E poder dizer não
para tudo aquilo que, digamos, te tira do seu objetivo. Imagine que você tem um objetivo muito claro. Por exemplo, você precisa comer saudável. Vamos imaginar isso. Você hoje decidiu, por uma necessidade talvez, porque você está doente, você precisa comer saudável. Você sabe disso. Só que aí você está num ambiente que as pessoas falam o seguinte: hoje, só hoje, come isso aqui, ó, come essa gordura aqui, essa carne gordurosa, é só hoje. Você adora. Só que aí você diz sim. Isso te distancia do teu objetivo. Poder sustentar o não é você não perder o foco. Perder o foco do seu objetivo. Por exemplo, você hoje vive num ciclo de sofrimento, porque senão você não estaria aqui. Você não está aqui pelos meus belos olhos azuis que não são azuis, certo? Você está aqui por quê? Porque o meu conteúdo te ajuda de alguma maneira. Você está no sofrimento. Para você romper com esse sofrimento, você tem que estar muito focada. Você tem que ter comprometimento. Escreva aqui, comprometimento com isso. E é um comprometimento com você. Às vezes, claro, com os teus filhos, com as pessoas que você ama, mas principalmente é comprometida com você. E quando você se compromete com você, nada e nem ninguém pode te tirar desse comprometimento. Agora, se você não resiste ao primeiro obstáculo que te colocam, por exemplo, olha, eu sei que você precisa comer saudável, mas come essa picanha aqui toda engordurada, que vai te fazer mal, mas é só hoje. Come só para eu ficar feliz, para eu me sentir bem, e você faz isso, você não está comprometida para valer com você. E você só muda a sua vida, você só sai do sofrimento quando realmente você está comprometida com isso. Quando a decisão ela é maior do que qualquer obstáculo. Você só muda a sua vida para valer, você só sai do sofrimento quando a dor de estar no sofrimento ela é maior do que a dor do processo. A dor de se comprometer todos os dias e não desistir. Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho para eu saber se isso faz sentido para você. Boa, Clóvis. Comprometimento é decisão. É isso. É isso. Ana Paula. Oi, gata, meu querido. Onde você estava? Aqui. Eu estou aqui. Todo dia às 8h15 da manhã, Ana. Todo dia às 8h15 da manhã no Mentalidade Ogata de segunda a sexta. Entende isso? Você só vai mudar a sua vida quando realmente a dor desse sofrimento for insuportável. E o problema, sabe qual é? É que a tua mente, ela vai te controlando. Ela vai jogando com você. Não tá tão ruim assim. Continua. Continua do jeito que tá. Segue do jeito que tá. Não precisa se comprometer. Isso que o Ogata está falando é bobagem. Continua do jeito que está. Porque a gente tem um recurso da natureza que ao mesmo tempo que é uma bênção, é também uma maldição. Escreva aqui, adaptação. Adaptação. É uma bênção porque a gente pode sobreviver se adaptando ao pior dos cenários. Você pode cair lá no fundo do poço, mas você sobrevive. Você se adapta. Só que isso é perigoso também, porque se você se adapta, você se conforma. Quantas pessoas que já se conformaram em ficar no sofrimento? E você talvez seja uma delas. Você se conformou em ficar no sofrimento. Só que você não pode mais se conformar em ficar no sofrimento. Não é a vida que você merece. Não é a vida que você quer escrever ao longo da sua trajetória. Não é a história que você quer que os seus netos ou os seus filhos contem sobre você, de uma pessoa conformada. Não é essa história que eu, por exemplo, quero que as minhas filhas contem a meu respeito. De alguém que se conformou com a mediocridade, que se conformou com o sofrimento,
que se anestesiava todo dia. Não é essa história que eu quero que elas contem. E aqui você precisa entender qual é a história que você quer que os seus filhos contem sobre você. Qual é a história que os seus netos vão contar a respeito de você. Por isso que você precisa decidir e se comprometer para valer com a sua saída do sofrimento. E uma das coisas que fazem você mais sofrer é esse padrão de dizer sim para todo mundo e não para você. Você coloca todo mundo na frente e você sempre por último. E assim você não vai mudar a sua vida, você vai continuar no sofrimento. Ou você rompe com isso, ou você tem blindagem emocional para controlar, para dominar esses medos, esses pensamentos, essas emoções de que você não vai sobreviver se você dizer não, porque isso é um recurso automático da sua mente, ou você vai continuar aí no sofrimento. Só que a pergunta que eu te faço é: até quando você acha que você vai aguentar ficar nesse sofrimento? Até quando que você acha que você vai aguentar sustentar todo mundo? Até quando que você acha que você vai suportar não ser prioridade da sua vida? A vida muda quando você se compromete com essa mudança. E o comprometimento, ele te dá direção. Por isso que é a ação que muda a vida. É quando você age para valer. Conhecimento sem ação não adianta para nada. Não adianta para nada. Conhecimento sem ação não serve. Não adianta você estar aqui todo dia e você não dar o próximo nível do teu conhecimento. Não adianta você ficar aqui só no meu conteúdo e não botar nada em prática. Nada, não adianta. Não adianta. Sabe por quê? Porque uma hora você vai se cansar de mim. E aí você vai procurar uma outra pessoa que vai falar as mesmas coisas que eu falo com outras palavras. E aí você fica rodando. Você está mudando a sua vida assim? A vida muda quando você age. É quando você age. Por isso que coragem é ação com preparação. Você se prepara e age. Você se prepara e age. Isso é coragem. A coragem é que rompe o sofrimento. Só que não é a coragem fantasiosa, a coragem do destemido, da destemida, que faz sem nenhuma preparação. A coragem da ação com preparação. Coragem é isso. Muita gente fala o seguinte: ô gato, eu não tenho coragem. E eu acredito. Você não tem preparação. E preparação tem um custo. Tem um custo para você se preparar. E você tem que aguentar esse custo. Você tem que acordar mais cedo, você vai ter que dizer não, você vai ter que fazer coisas que você não sabe, você vai ter que se colocar numa vulnerabilidade muitas vezes, no desconforto. Aliás, ninguém cresce sem desconforto. Escreve aqui: ninguém cresce sem desconforto, ninguém sai do sofrimento sem desconforto. Não há como. Não há como crescer, sair do sofrimento dentro da zona de conforto. Não dá. Para de se enganar, para de se iludir. As pessoas preferem se iludir. Deixa de ser essa pessoa que prefere ficar se iludindo, achando que depois você vai resolver. A gente está hoje é o dia 30 de janeiro. Você já viu isso? Você já percebeu isso? Hoje é 30 de janeiro. O que realmente você começou a colocar em ação para cumprir aquilo que você prometeu na virada do ano? Aliás, você sabe qual é o dia da mentira? O verdadeiro dia da mentira?
As pessoas dizem que é dia 1º de abril. O verdadeiro dia da mentira é 31 de dezembro. Anota essa. Esse é o verdadeiro dia da mentira. Porque é o dia que você promete um monte de coisa que você vai fazer, que vai ser diferente, que isso, que aquilo. Você bota a roupa amarela, vermelha, bota o arco-íris e você não cumpre. E você não cumpre. Esse é o verdadeiro dia da mentira. 31 de dezembro, não é 1º de abril. E você precisa começar a cumprir aquilo que você fala. Sustentar a sua palavra. É a palavra, quando você diz que vai fazer e você faz, é isso que te dá energia emocional para continuar. Isso cria uma evidência. Escreva aqui, evidência. Escreve uma evidência. Escreve não. Cria uma evidência para sua mente. A sua mente começa a entender que aquilo é factível. Ela começa a entender que aquilo não é perigoso, que aquilo é possível. Por quê? Porque você vai lá e cumpre. Você cumpre a sua palavra. E você provavelmente não tem cumprido a sua palavra com você mesma. Isso machuca. Porque você não tem conseguido cumprir essa palavra com você. É só você olhar o que você prometeu no dia 31 de dezembro. A gente está falando de 30 dias atrás. E o que você começou realmente a fazer para cumprir essas promessas que você fez a si mesma. Você, eu estou paralisada. Por quê? Porque você não está preparada. É por isso que você precisa ter blindagem emocional. Blindagem emocional é a preparação ideal para você enfrentar esse processo e principalmente para você sair da inércia, da completa inércia, da completa paralisia, para você começar o quê? A agir. Anthony, o difícil quando se tem dependência emocional. Trabalhar, aí eu não entendi o que veio aqui. Não, o difícil, sabe o que é difícil, Anthony? Eu vou dizer para você, o difícil é você seguir no sofrimento. Isso é difícil. Isso é difícil. É você não fazer nada e você continuar sofrendo. Isso é difícil. Eu sei por quê, porque eu passei por isso. Eu passei por isso. Trabalhar a abstinência. Obrigado, Anthony. Então, se você sabe que a dependência emocional é o problema, é o obstáculo, vai lá e resolve a dependência emocional. E tem como você resolver. Ferida do abandono. Normalmente é ferida do abandono. Você precisa ressignificar o que aconteceu com você lá atrás na tua infância. Provavelmente houve um abandono emocional que partiu da mãe. Resolve. Eu gosto muito do estoicismo, a filosofia estoica. Quem já ouviu falar na filosofia estoica? Escreva eu aqui. A filosofia estoica é uma filosofia que nasceu na Grécia Antiga e ela se popularizou em Roma. E é uma filosofia muito prática. E ela se tornou, eu até digo isso, né? Apesar de não ser, mas ela se tornou a minha religião, né? Ela não é uma religião oficialmente, mas ela se tornou a minha religião. Muita gente me pergunta, né? Muita gente tem essa curiosidade, né? Você acredita em Deus? Você é católico? Você é ubandista? Você é espírita? E eu, obviamente, procurei dentro da minha vida, né, a espiritualidade e me encontrei nesse momento no estoicismo. Por quê? Porque eu acredito que uma religião ela precisa ter a prática daquilo que você aprende, né? Então, por exemplo, se você vai ao seu culto, à sua igreja, tem muita gente que acredita
e eu não estou dizendo que em todas as religiões, mas tem muita gente que acredita que só o fato de eu ir no domingo, por exemplo, eu vou pegar o exemplo do catolicismo, né? Ir à missa, isso resolve a minha vida. Então eu escuto lá por 2 horas o padre falando a palavra de Jesus Cristo e tudo mais, só que eu não coloco nada daquilo em prática na minha semana. E aí eu acho que só porque eu vou no outro domingo, tá tudo bem. E não. Você precisa colocar em prática. Se você acredita naquelas palavras, você precisa colocar em prática aquilo. Então, no estoicismo, eu me encontrei. Então, a minha base, os meus princípios hoje, eles são baseados muito na filosofia estoica, que é algo que eu estudo já há alguns anos. E no estoicismo, um obstáculo, por exemplo, o Anthony falou aqui da dependência emocional. Você talvez tenha a sua circunstância hoje. Puxa, não tenho dinheiro, eu tenho um relacionamento tóxico, eu tenho uma situação difícil. Essas são as circunstâncias, são os seus obstáculos. E na filosofia estoica existe um princípio que é: o obstáculo, ele é o caminho. Ele é o caminho. Porque quando você atravessa esse obstáculo, você vai encontrar do outro lado desse obstáculo o caminho, aquilo que vai realmente te fazer bem. Então, as pessoas, elas fogem do obstáculo, e muitas vezes no primeiro obstáculo, com medo. Com medo de não conseguirem, com medo de que vai ser difícil, de que não é possível. Só que o que falta para elas é a preparação. Escreva aqui de novo: a preparação. Falta a preparação para você romper com o sofrimento. Ninguém corre uma maratona do dia para a noite. Eu estou me preparando para correr uma maratona esse ano. Hoje, nesse momento, eu estou preparado para correr uma maratona? Não. E olha que eu já treino há muito tempo, mas hoje eu não estou preparado. Se hoje falarem para mim o seguinte: vamos correr uma maratona, e digamos que eu seja destemido e falar, vamos correr uma maratona, eu vou quebrar, não tenho dúvida nenhuma. Eu provavelmente consigo hoje chegar a 25 quilômetros, talvez, não mais do que isso. A maratona tem 42. Nesse momento o meu corpo e a minha mente estão preparadas provavelmente para correr 25 quilômetros, no máximo. Talvez nem 25. 21 eu tenho certeza que sim. Mas 25 talvez eu nem chegue nos 25. Talvez eu não chegue nos 25. Por quê? Porque eu ainda não estou preparado. A minha preparação, ela está acontecendo todo dia. Hoje foi mais um tijolinho nessa preparação. Corri, fiz lá o meu treino de 8 km dentro de uma velocidade específica que eu preciso fazer o meu corpo se acostumar. Perfeito. E eu quero que você entenda que é a mesma coisa que você precisa construir para romper com esse sofrimento. O dizer não, e muita gente comete esse erro. Ela pega, por exemplo, um recorte dessa live aqui, ou ela só entrou agora aqui na live e agora ela viu o tema, ela se identificou, ela fala o seguinte: então basta eu começar a dizer não para as pessoas. E aí ela começa a dizer não, ela até começa, não, 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 não. Só que ela não está preparada para a consequência. Porque lembra que eu falei no início? Isso mexe com o teu instinto de sobrevivência. Se eu não estou preparada para sentir a reação dessas pessoas, eu vou sofrer. E qual é a tendência? Eu vou recuar. Eu vou voltar atrás. Por isso que sustentar o não é a parte mais difícil. Porque dizer não é até fácil, né? É até fácil. Mas o problema é você sustentar o não. E aqui eu vou te dizer um parâmetro quando você entende que você está realmente compreendendo essa frase que eu vou te falar agora. Escreve aqui: não é uma frase completa. Não é uma frase completa. Quando você entende isso para valer e você coloca isso em prática, quando você coloca isso em prática, primeiro que é uma liberdade. Você poder dizer um não sem sofrimento, sem se sentir culpada.
O não, ele é libertador. E o não é uma frase completa, o não precisa de explicação. Você dá explicação por quê? Porque você está com medo do que essa pessoa vai pensar, do que essa pessoa vai sentir. Não é uma frase completa. Agora, quer ver o parâmetro? Quando você realmente está nesse nível, porque volta a dizer, não adianta você sair falando não para todo mundo e achar que agora você fala não para as pessoas. Se você sofre, não adianta de nada. A Suzana, era exatamente assim que minha mente queria ficar. Desistir talvez no meu primeiro obstáculo. Mas você me mostrou as evidências positivas que estão acontecendo na minha vida com autoconhecimento. As pessoas, elas se acostumaram a desistir. E você que está aqui hoje, talvez tenha se acostumado a desistir. Por isso que, como os estoicos dizem, o obstáculo é o caminho. O obstáculo é o caminho. Por pior que seja a situação, e isso não significa que você não vai sofrer, mas por pior que seja a situação, sempre há uma saída. Sempre há uma saída. Talvez você ainda não saiba como, mas há uma saída. Há um caminho. Há uma maneira de você conseguir superar isso. E agora o parâmetro é: você realmente está pronto para dizer não? Quando você consegue suportar a decepção na cara das pessoas que você ama quando você diz o não. Quando você não sofre com isso. Quando você diz um não, por exemplo, para um filho, para uma filha, e o seu não é baseado, claro, né, no que você pensa, num momento, e você diz aquele não sem um sofrimento, e essa pessoa vai ficar um pouco decepcionada com você, mas você não sofre, é nesse momento que você está preparada para realmente dizer não. É nesse momento. É nesse momento. A Tati, eu não falo não, finjo que não escutei. Isso também não é bom ou tudo bem? Eu acho que é uma fuga, né, Tati? Isso é uma fuga. Isso é uma fuga. Porque quando você finge que você não escutou, vamos dizer que a outra pessoa, ela provavelmente vai falar de novo. Porque ela vai acreditar que você não escutou. Então ela vai falar: Tati, peraí, acho que você não escutou, deixa eu falar de novo pra você. E aí você vai o tempo todo se fingir de surda? Não dá, né? Isso é uma fuga. É uma estratégia que pode funcionar em alguns pouquíssimos momentos, mas para aquelas coisas importantes, não. Aquilo que realmente é importante, fingir que não escuta, é uma fuga. Então você não tá enfrentando. E o que a gente está falando aqui é de preparação. É de você se preparar para dizer não. Eu já fui o cara que dizia sim para todo mundo também. Para muita coisa. Muita gente, por exemplo, chega para mim e pede, por exemplo, quando tem a blindagem emocional, para fazer gratuitamente, não sei o quê. E eu testo esse comprometimento antes de falar um sim ou um não. Só que a maioria das pessoas fogem antes. Elas desistem porque elas não estão comprometidas. Entende isso? Elas não estão comprometidas para valer. E elas fogem. Elas fogem. Então eu preciso aprender a enfrentar o obstáculo e não fugir dele. Por quê? Porque até para que as pessoas ao seu redor comecem a respeitar você. Quando você, o tempo todo, diz sim para os outros, é um grande não que você está dizendo para si mesma. E é você que está adoecendo. É você que está sobrecarregada. É você que está estressada. Faz sentido isso? A Rose Lima. Bom dia. Estou vivendo esse dilema com medo da reação da pessoa. Por quê? Porque você não está preparada, você não tem blindagem emocional. Entendeu, Rose? Quando você tiver blindagem emocional, que é
esse domínio dos medos, o medo do que o outro vai pensar, o medo se a pessoa vai ficar triste comigo, vai ficar brava, se a pessoa vai me xingar. Quando eu domino isso, tudo fica tranquilo. Eu sou hoje, assim, dentro do meu núcleo, né, familiar, de amigos, eu até sou visto de uma maneira, até algumas pessoas me interpretam como um cara muito chato. Por quê? Porque eu não sou o cara mais que diz sim pra tudo. E tem coisas assim, não é não, eu não quero ir, não quero fazer. Coisas às vezes de família que assim não fazem sentido pra mim. Ah, o Gata, mas é a família. Não faz sentido pra mim. Aquilo não vai me fazer bem. Eu me escolhi. Eu me escolhi. Coloca aqui, eu me escolho. Você precisa se escolher. Porque ninguém vai te escolher. Ninguém vai te colocar como prioridade. Você acha que a pessoa que se beneficia de você fazer tudo pra ela, ela vai falar, não, olha, agora você... Puxa, você tomou a decisão certa, que bom que você vai se priorizar e eu aqui vou me ferrar. Não, ela não vai fazer isso. Boa, eu me escolho. Oi, Daniel, eu digo não, mas acho que é por... Opa, desculpa. É por rebeldia. E não gosto, quero dizer não porque é não. Você precisa entender se há um sofrimento quando você diz assim não. E o sofrimento vem muitas vezes de pensamentos, que aí você começa a ficar remoendo aquilo. Quando você diz não, esse não tem que sair e a sua vida tem que seguir. Faz sentido? É assim que realmente você diz não sem nenhum peso. Tudo bem? Coloca aqui pra mim qual foi o seu aprendizado com mentalidade Ogata de hoje, como sustentar o não. Coloca aqui, deixa eu ler alguns comentários enquanto você coloca o seu aprendizado. Deixa eu ver aqui alguns comentários. A Luzinete, eu até falo não, mas nunca esqueço que falei. Ok. Não é libertador, diz a Cosmina. Bom dia, Cosmina. Deixa eu ver mais alguns comentários aqui. O Anthony, como criar forças para reagir, aprender a perdoar um abusador que devastou a sua vida. A primeira coisa é, você precisa eliminar o sofrimento que existe dessa situação. Tudo bem? Então, o que é eliminar o sofrimento? Você precisa eliminar a emoção ligada a essa situação. Ou é medo, ou é raiva, ou é tristeza. Provavelmente aí deve ser raiva e tristeza, né? Mas principalmente raiva. Você precisa eliminar isso. Imagina que é um foco de incêndio. Então, é como se o tempo todo esse foco de incêndio ele não consegue ser apagado. Então, qualquer lembrança faz com que essa chama aumente e você sofra. Então, a primeira coisa é, vamos separar. Você precisa parar de sofrer com isso. Parar de sofrer não significa perdão. E a gente vai chegar nisso, tá bom, Anthony? Mas a primeira coisa é, eu preciso parar de sofrer. Depois, segundo passo, o perdão. Perdão. Vou até tomar um café aqui que está esfriando, aliás. Perdão não significa permanência. Perdão é muito mais, se trata muito mais de você do que da outra pessoa. A gente foi acostumado, doutrinado, adestrado a achar que quando eu perdoo alguém, tudo tem que continuar igual. Então, eu fui traído e agora, beleza, eu perdoei, então tá tudo bem, a gente volta, a gente apaga o passado. Primeiro que não dá para esquecer o que aconteceu, mas dá para você não sofrer mais. Então você pode sim até perdoar essa pessoa, mas você só consegue perdoar essa pessoa verdadeiramente se você desativa as emoções, como eu falei aqui, quando você realmente não sofre mais, e aí você vai compreender o que aconteceu. E aí você vai tomar uma decisão de perdoar ou não. Tem gente que não perdoa, e tá tudo bem. Só que eu sempre digo o seguinte, quando você não perdoa verdadeiramente, porque existe o perdão da boca para fora, né? Eu falo que eu te perdoo, mas na verdade eu estou sofrendo, remoendo qualquer gatilho, eu estou lembrando. O perdão é quando eu me liberto dessa situação. Então, quando eu não perdoo verdadeiramente, eu ainda estou preso a essa situação. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Deixa eu ver aqui alguns dos aprendizados que vocês colocaram aqui hoje.
O Daniel, estou me blindando emocionalmente e o não virá. Excelente. A Jaque, chega de sofrimento. Boa, romper com esse sofrimento. Suzana, que me priorizar é fundamental para que eu saia do sofrimento. Excelente isso. A gente só sai do sofrimento se há uma priorização, quando você se coloca como prioridade da sua própria vida. É assim que você rompe. Não dá para você acreditar, por isso que falar não é tão importante e sustentar esse não. Porque quando você começar esse processo de rompimento do sofrimento, as pessoas não vão te aplaudir, as pessoas não vão te apoiar. Você acha que as pessoas vão torcer por você? Não estou dizendo que todas, né? Mas a maioria não vai. A maioria não vai te apoiar. E, de uma certa maneira, está tudo bem, porque essas pessoas, elas não precisam ser a sua motivação. A sua motivação é o quê? É você sair desse sofrimento, é você olhar para essa situação que você está vivendo e falar, eu não quero mais. Chega de sofrimento, chega disso. Você tem que sair daqui hoje inconformada com a vida de sofrimento que você está levando. E tomar uma decisão, agir, parar de ficar adiando isso, parar de ficar na ilusão de que você está fazendo alguma coisa. Você só muda quando você age. Faz sentido? Bom, era sobre isso que eu queria falar hoje. Me estendi um pouquinho aqui. Amanhã, claro, temos mentalidade jogada. Deixa eu ver aqui a minha cola. As razões urgentes para você sair da estagnação profissional. É sobre isso que a gente vai falar amanhã. As razões urgentes para você sair desse tédio, desse sofrimento dentro da sua vida profissional. Tá bom? Um grande abraço. Tchau!